56, 10. Eu vou ler na NVI e depois eu quero ler numa outra tradução. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Essa versão NVI. Agora eu vou ler numa outra versão que ela tem mais a ver com o que eu quero pregar. Só um adendo. Quando nós lemos na versão NVI, é porque ela tem uma linguagem um pouco mais atualizada em relação à Ferreira de Almeida, corrigida, atualizada. Mas a gente que prega o Evangelho aqui, eu sempre digo, leiam nas duas, porque às vezes uma tradução, para facilitar, rouba um pouco a visão daquele texto. E não tem problema nenhum, desde que a gente estude os dois e ensine você aquilo que vai abençoar mais a sua vida e ampliar o seu conhecimento. Amém? Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Diga, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa série de vida e morte na palavra, morte e vida na palavra, eu quero falar sobre o silêncio. Olha aí o silêncio, você viu? Silêncio. Eu quero falar sobre silêncio, diga silêncio. Faz assim para quem está do teu lado, ó. Vai para o outro lado agora. Agora dá um glória também, que não precisa ser tão assim, né, irmão? Dá um glória aí, vai, pelo amor de Deus. Isso, isso. Você sabia que Deus fala no silêncio? Vamos ler um texto aonde Deus fala no silêncio? Marcos 14, 35. Marcos 14, 35. Indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar nem por uma hora? Você não entende não? Olha aqui, você vai entender facinho. Eu sou Jesus, eu me retiro para orar e faço oração. Se possível, passa de mim esse cálice. Veio a resposta, sim ou não? Não. Não veio a resposta. Não tem no texto ali. E Jesus orou e Deus disse-lhe, vá, continue, não vou passar esse cálice. A Bíblia diz que ele orou, faça o que tu queres, então voltou aos seus discípulos. Ou seja, ele não teve uma resposta. Mas por que ele não teve uma resposta? Porque o silêncio é sim uma resposta de Deus. Diga, o silêncio é uma resposta de Deus. Escute só, eu estava observando, o Lucas pegou o púlpito e colocou aqui. Pegou a mesinha e colocou aqui. Pegou o copo de água e colocou aqui. Domingo, o Lucas está ali parado, pensando na morte da bezerra. Acaba o louvor e ele está ali parado, pensando na morte da bezerra. Aí eu subo, não tem a mesinha, não tem a água, não tem o púlpito. Aí eu
pergunto para ele: por que que não tem a mesinha, o púlpito e a água? Aí ele diz assim: porque o senhor não falou nada. Mas eu já tinha falado. Quando você orar e Deus não falar nada, continue fazendo a última coisa que Ele te mandou fazer. Você entendeu aqui? Quando você pede a Deus uma resposta: Senhor, passa de mim essa situação, e não veio a resposta, enfrenta, vai para cima. Porque se Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, mesmo nesse momento complicado, Ele vai estar com você. Ainda que Ele não tenha respondido o que você perguntou, porque Ele já te deu uma palavra antes. Tem muitas pessoas que ficam paradas no tempo, porque Deus não falou mais nada, e eles estão esperando Deus falar. Não, faça como Jesus, ore. Ele não falou nada, vá, porque Ele sabia que Ele iria para aquele momento. Ele sabia que ele iria passar o que ele passou. A pressão foi tão grande que ele foi orar, se desse. Mas ele termina a oração dizendo o quê? Mas seja feito como tu queres. Como não vê a resposta, continua valendo o que ele falou. Quem está aqui, diga amém. Você sabia que muitas vezes a vida que nós estamos esperando na palavra de Deus está no silêncio de continuarmos a fazer o que Ele nos mandou através da sua própria palavra? Você precisa parar de ser dizimista? Você precisa orar para parar de frequentar a igreja? Você precisa orar para parar de ser fiel? Não. Você continue sendo, porque Ele já falou: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem está aqui, diga glória a Deus. Você podia fazer alguma coisa então aí nessa hora. O silêncio é só o tema da mensagem. Olha, quando Deus está em silêncio, você ora e nada vir de resposta, continue fazendo a última coisa que Ele lhe falou. Você já viu aquela frase: o silêncio é uma boa resposta? Já viu ou não? E é mesmo. Se eu tivesse ficado em silêncio em alguns momentos, eu teria respondido melhor do que falado. Às vezes você está gerando morte na tua vida porque você está falando indevidamente. Você está falando o que não deve. Às vezes você falava muito bem, você era humilde, mas alguma coisa aconteceu na tua vida, agora você já está falando diferente. Quem está aqui? Sabe essa história que quem se cala consente? Quem já ouviu? Isso não é absoluto não, hein? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque senão a gente vai vivendo da palavra de Deus e da palavra lá de fora. Porque se quem cala consente, Jesus não perdeu tempo quando falaram que Ele era príncipe dos demônios. Então Ele ficou calado. Ele ignorou aquilo. Então se Ele ficou calado, Ele consentiu. Então Ele era. Então essa história de misturar palavras de fora com a palavra de Deus não funciona. Você precisa ter discernimento. Tem horas que o silêncio é a melhor resposta que você pode dar. Tem hora que a morte está na fala e a vida está no silêncio. O que é que Jesus fez? Foi como ovelha muda para o matadouro. Nem gemer ele gemeu, nem gritar ele gritou. Quem está aqui? Ó, você já viu o cachorro latindo para a lua? Isso é muito comum, já viu ou não? Lá perto de casa, eu não sei o que acontece, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Está uma paz. Aí um cachorro endemoniado faz assim: au! Todos os cachorros do bairro começam a latir. Aí demora uns 10 minutos. Alguém mora numa rua mais ou menos assim? Acontece? Né? Tá tudo tranquilo. Au! Aí todos, eu não sei se eles respondem, eu não sei se eles estão glorificando a Deus, não sei. Mas tem muito isso. O cachorro às vezes late para a lua. E tem um ditado que diz: você nunca vai ver a lua latindo para o cachorro. Porque tem coisas que não fazem sentido. Diga, não fazem sentido. Às vezes você está falando demais e ninguém quer te ouvir. Às vezes as pessoas estão te perguntando sem querer de fato uma resposta. Sabia? Olha só, Provérbios 25, 12. Provérbios 25, 12.
Olha como que é importante o silêncio gerando vida e não gerando morte. Provérbios 25, 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Sabia que você gera morte quando a pessoa não quer ouvir? Sabia que você ficar quieto para quem não quer ouvir é melhor do que se falar para quem não quer ouvir? Eu não vou dizer seu filho, meu filho, eles ouvem mesmo sem querer. Amém, amado? Mas estou falando no geral. Esses dias eu falei para minha esposa, baseado nesse texto aí, falei, você quer saber? Eu já arrumei muita briga falando para quem não queria ouvir, tentando abençoar quem não queria ser abençoado, sabendo o que deveria fazer, mas alguém não queria que aquilo fosse feito. Às vezes nós estamos gerando morte porque a gente acha que tudo tem que falar. E a Bíblia está dizendo, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria, cabe a nós. Ok, mas tem a segunda parte, a quem se dispõe a ouvir. Quando você começa a falar muito para uma pessoa e ela não consegue fluir naquilo, talvez é porque ela não quer te ouvir. E você está gastando tempo falando com quem não quer te ouvir. Eu já gastei muito tempo da minha vida falando com quem não quer ouvir. E eu mais gerei morte do que vida. E está aí a dica, talvez o que você está precisando, faz assim de novo. Shhh. Talvez você está precisando chegar no meio de um caos, que está todo mundo esperando você falar, e você entrar quieto e sair calado. Sério. Talvez você está precisando hoje, ao chegar lá na sua casa, ao invés de você chegar falando, eu fui no culto, eu ouvi uma palavra, vocês tinham que estar lá, era para vocês. Não, era para você. Shhh. Faz assim. Mais uma vez. Dá um glória aí, não fica muito silêncio, não, que eu fico incrível. Dá um glória aí, dá um glória. Não, senão você fica muito silêncio. Ó, pessoas para te ouvir precisam desejar te ouvir. Uma pessoa esses dias chegou, um mês e meio atrás. Tem uma história, mas eu não vou contar a história, mas eu vou te contar a conclusão. Ela falou assim, poxa apóstolo, suas mensagens nesses últimos tempos aí, está diferente. Como eu já conhecia a pessoa, eu disse assim, não, você que está diferente. Tinha um contexto ali. Por quê? Porque teve uma hora que ela não queria ouvir. E aí ela estava passando a desejar ouvir. Então, quando você não quer ouvir alguma coisa, não tem a ver com ser bom ou ruim. Não tem a ver com ser de Deus ou do diabo. Você não quer ouvir. E quando você quer ouvir, é diferente. Se você entra por essa igreja de coração fechado, você está na internet aí, você está de coração fechado, nada vai resolver para você. Mas se você entra afofado, eu quero ouvir Deus. Eu estou aberto a ouvir a voz de Deus. Eu estou aberto, olha o absurdo que eu vou te falar, mas vamos lá. Eu estou aberto a dar uma oportunidade de Deus falar comigo. Se for sincero, você pode ter certeza que Deus vai falar com você. Por quê? Porque você deseja ouvir. Quem está aqui, diga amém. Agora, tem muitos que estão querendo ouvir só o que desejam ouvir. Eu já tive muitas experiências dessas, e você talvez tenha tido algumas também, de uma pessoa te pedir um conselho. E na realidade ela não quer um conselho. Ela quer ouvir o que ela deseja ouvir. Ela não quer um conselho. Ela quer que alguém confirme para ela o que ela deseja ouvir. E isso é fácil de detectar, e eu vou te ensinar. Quando alguém te falar alguma coisa, pedindo um conselho, e você dá o conselho, e ele tentar te convencer, provavelmente ele não quer o teu conselho. Provavelmente. Porque se ele te pedir um conselho, é uma coisa. Se ele está discutindo uma ideia, aí cada um fala o que quer. Mas olha aqui, tem pessoas que eu ligo. Esses dias eu liguei para uma pessoa e falei assim, me dá um conselho, eu estou precisando resolver um negócio desse na igreja. O que você acha que eu devo fazer? Você já deveria ter resolvido. Faz isso logo. Foi um conselho. Eu não preciso. Não, sabe o que acontece? É porque. Não, se eu já tenho meus porquê, para que eu vou pedir conselho?
Não precisa ficar em silêncio. Amém, irmão? Se eu estou pedindo um conselho, eu estou dizendo para alguém assim, estou querendo uma visão diferente. Escute, saber com quem falar, e o que falar, e a que horas falar, é um princípio bíblico. Provérbios 25, 11. Por isso que o silêncio traz muita vida. Porque entre falar besteira, eu já te ensinei que eu falo muito aqui. É claro que tem hora que eu misturo um pensamento, eu quis dizer uma coisa e acabei dizendo outra, eu expressei uma opinião que não lhe interessava. Pode acontecer. Por quê? A Bíblia diz que quem fala muito erra muito. Mas se você não fala nada, se você na sua família não fala nada, se você no seu trabalho não fala nada, se você na faculdade não fala nada, se você na escola não fala nada, se você na igreja não fala nada, é claro que você vai viver isolado do mundo. Provérbios 25, 11. A palavra proferida no tempo certo é como fruta de ouro incrustadas numa escultura de prata. Aí na versão Almeida, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quem já falou fora da hora? Meu Deus. E quando você fala fora de hora, não tem mais como consertar. Tem como você pedir perdão, tem como você se humilhar para resolver a situação, mas a Bíblia diz que palavras são como flecha, soltou, já era. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Marido, mulher, pastor e líder, líder e liderado, ovelha e pastor, pai e mãe, filho com o irmão. Por quê? Por causa desses textos. Não é tudo que vamos vencer no silêncio, amém, amado? Mas tem bastante coisa que a gente vence no silêncio. Diga, não é tudo que eu vou vencer no silêncio, mas algumas coisas eu vou vencer no silêncio. Olha o que diz Provérbios 25, 9. Resolva a sua causa com todo mundo da igreja e depois com o seu próximo. É isso? Resolva a sua causa com todo mundo da sua família e depois com o seu parente. É isso? É isso ou não? Resolva a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Você já teve pessoas na sua vida que depois que não está mais na sua vida, fala de coisas da vida que você compartilhou com ela? Quem já viveu isso, levanta a mão. 90%. Eu só espero que você não faça parte desse grupo. Então tem a hora que a gente fala, e tem a hora que a gente silencia. Caso contrário, quem o ouvir, aprenda. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e jamais perderá sua má reputação. Sabe o que é isso? Eu tenho um problema com a Érica e eu não trato com a Érica e eu saio falando para todo mundo. Isso gera para mim uma má reputação. É o que está na Bíblia aí. Ó. Olha o que está na Bíblia. Se eu tenho um problema com a Érica e eu vou lá e resolvo com a Érica resolve comigo, bênção de Deus. Por quê? É bíblico. Caso contrário, com o seu próximo. Já disse, não revele o segredo. Terceiro, quem ouvir que você está, muito obrigado com ela, porque ela fez isso para mim. Ô João, muito obrigado com ela, porque ela fez isso para mim. É uma má reputação. Se você aprender isso, quando alguém for reclamar de alguém para você, você diz, irmão, você já resolveu com fulano? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Silêncio. Eu não tenho nada a ver com isso. Você vai me contaminar com a sua podridão. Por isso que é o silêncio. Agora, se você gostar de fofoca, aí vai complicar. Quem está aqui? Quem está aqui? Aqui tem duas lições. Resolva os seus problemas com a pessoa ou fique em silêncio. Número 2, não use da intimidade de uma pessoa para expor na hora da crise. Muitos ouvem, mas ao virarem as costas, o texto está dizendo, criou-se uma má reputação para aquela pessoa. Eu cresci com os meus filhos dizendo, eles estão até tendo uma experiência agora, eu cresci com os meus filhos dizendo, quando você tem pessoas do círculo de intimidade
que falam mal de pessoas, é questão de tempo você provar desse veneno. Só que, como todos nós, tem coisas que aprendemos, praticamos, tem coisas que aprendemos, não praticamos. Ao vivermos na pele, aí começamos a praticar e tá bom. Por isso que tem um livro do John Maxwell, às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, é o nome do livro, não é perde. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende, não é perde. Então a gente não perde, mas a Bíblia está dizendo isso. Por isso que vida e morte estão no poder da palavra, e o poder da palavra, em alguns momentos, está dizendo, faz assim, silêncio. Escute, pare de falar para todos das suas crises. Sabe o que eu descobri? Que quando a gente está ferido, a gente tem uma tendência de falar para todo mundo. Tem uma tendência. Porque é a mesma coisa que você comer algo que está te fazendo mal. Você quer chamar o Hugo. Você quer vomitar. É feia a palavra, mas é. Você quer vomitar. Mas se você vomitar na sala inteira, olha o trabalho que dá. Mas se você for lá no vaso, dá menos problema. Tem muita gente que está vivendo morte porque está falando demais. Sabe o que eu descobri? Não é todo mundo que quer ouvir dos nossos problemas para nos ajudar. Mas a maioria quer ouvir para ficar sabendo. Então quando você tem problema, e você fica falando para todo mundo, e você está achando que está todo mundo querendo te ajudar, só aumentou a lista de relatório que você tem que dar. Eu aprendi isso a duras penas. Eu cheguei numa roda de uns pastores amigos, eu cumprimentei, Pai do Senhor, eu tive que ficar uma meia hora dando entrevista, porque aquela roda, eu compartilhei alguns problemas. E a hora que eu dei Pai do Senhor, e aí, começou a entrevista. E sabe o interessante? Não por maldade, daquela roda ninguém pode fazer nada pelos meus problemas, a não ser ficar sabendo. E eu tive que ficar dando entrevista, sendo questionado. Olha, eu falo para você de coração. A crise que você vive, se você tiver uma ou duas pessoas para falar, tá bom. Mas uma que você deve falar urgente, é desabafar, é para Deus. Mas passou de uma ou duas pessoas, eu sinto muito, você está falando demais. E você vai gerar morte para você, ao invés de gerar vida para você. Você vai gerar mais crise para você, do que gerar mais vida para você. Por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, sobre o silêncio. Aprenda com uma mulher que teve seu filho morto. Irmão, quer uma pessoa para ter todas os direitos de falar, do que ter seu filho morto? Vamos para o texto. Porque o silêncio é na palavra, vamos para a palavra. 2 Reis 4,14. Quem está pegando no seu espírito, diga amém. Quem vai enviar essa mensagem para algum amigo, diga aleluia. É só o lado de cá. Quem vai enviar essa mensagem para algum amigo, diga aleluia. 2 Reis 4,14. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Deixa eu te falar, ela era uma mulher que via Eliseu, o profeta, passar com o seu discípulo pela cidade, e o comportamento que eles tinham. E essa mulher, com certeza, com discernimento, ela viu que era um homem de Deus, e ela tinha muita posse, ela tinha condições. E aí ela fez o seguinte, pegou um lugar na casa dela, construiu um quarto para o profeta. E quando esse profeta chegou na cidade, foi chamado para ficar no quarto. E ali naquele quarto, no conforto daquele lar, ele pergunta para Geazi, o seu discípulo, o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu, bem, ela não tem filhos, e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo.
Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, ou seja, um ano, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Por quê? Porque ela tinha um marido idoso e ela não conseguia ter filho. E ela não pediu um filho. O discípulo viu uma necessidade e disse para ele: olha, não ter filho, naquele tempo, complicadíssimo. Ela não tem filho. O profeta foi, liberou uma palavra. Aí vai para o versículo 18. O menino cresceu, ou seja, um ano depois, apresentou a criança. O menino cresceu e certo dia foi se encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros, ou seja, foi na fazenda. Saiu de casa e foi lá na fazenda. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse ao seu servo, igual eu, quem é pai aqui? Ele fez igualzinho a gente: vai lá na sua mãe. Parece que mãe é médica, né? É ou não é? É ou não é? Assim, ai pai, eu estou com uma dor no estômago, vê lá com a sua mãe, como se a mãe fosse médica. Aí vai lá, a mesma coisa aqui, ó. Vai lá na sua mãe, leva ele para a mãe dele. O pai disse ao servo: leve-o para a sua mãe. Olha lá, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Irmão, ela falou que o menino tinha morrido? Ela gritou? Ela se desesperou? Aí você falou assim: ela era muito tranquila? Sim. Confiante? Sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. A experiência de Deus foi com ela. Se aquele marido ouve que o menino estava morto, a primeira coisa que ele ia fazer, tirar de dentro da casa, porque é impuro, e enterrar esse menino. Então não é só assim uma coisa, é uma coisa cultural, é uma coisa do momento. E ela diz, tranca o quarto, e ela diz: está tudo tranquilo. Mas hoje não é dia de ir no culto. É como o marido fala: mas você vai no culto hoje? Hoje não tem culto, hoje é terça-feira, o culto é quarta, a escola de crescimento é quinta. O que você vai fazer lá hoje? Não se preocupe. É isso aqui. Abre sua mão aí que eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem coisas que morreram mesmo. Tem sonhos que morreram mesmo. Tem lutas que morreram mesmo. Mas eu quero dizer para você, isso é um problema de você e Deus. Não fale para ninguém, porque pode ser que alguém pode ter a melhor das boas intenções, mas pode fazer você desistir da ressurreição que Deus tem para a tua vida. Você podia até dar sei lá. Fica quieto. Confie em Deus. Calma. Calma. Não é nem por maldade que eu disse. É porque as pessoas às vezes não, a maioria, ou todas, elas não ouviram o que Deus falou para você. Então, por elas não ouvirem o que Deus falou para você, elas vão olharem com um olhar natural, com os olhos humanos. Mas você que ouviu Deus falar com você, vai olhar com os olhos da fé, com o poder sobrenatural. Você está vendo a diferença? Por isso que faz assim, ó. Continua o texto. Versículo 25 agora. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido e com o seu filho? Ele foi lá,
ela respondeu a Geazi. O que ela respondeu? Faz assim, ó. Falar dos seus problemas com quem não resolve não presta. Não presta. Eu sinto te dizer. Você tem aqui o apóstolo, pastores, líderes. Tem assuntos que não dá para você falar com ninguém. Ó, casados. Cuidado para conversar problema de casado com pai, mãe, sogro ou sogra. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem. Vem chorar aqui no gabinete, porque aqui no gabinete nós temos estrutura para cuidar, para ouvir e não se contaminar. Quem está pegando aí? Você chora para tua mãe, você chora para tua sogra, para o teu sogro, para o teu pai? Depois, irmão, fica tudo bem? Não fica. Porque aquilo que você ouviu do teu marido, ou você ouviu da tua esposa, tua sogra não ouviu, teu sogro não ouviu, teus cunhados, teus irmãos, teu pai e tua mãe não ouviram. Então, mais uma vez, diga para quem está ao teu lado, pare de se expor. Falar para quem não te ajuda é perda de tempo, só faz aumentar o número de pessoas para explicar e te gera cansaço. Porque falar cansa, sim ou não? Sim ou não? Eu, pelo menos, em alguns momentos, eu não sei se falar cansa, mas ouvir cansa, porque a minha esposa falava assim, eu estou cansado de ouvir a mesma coisa. Eu não estava cansado de falar, depois cansei. Falar para todo mundo gera cansaço. Escute, falar para quem resolve, silencia sua alma. Diga, falar para quem resolve, silencia sua alma. Aí é a segunda parte da mensagem. Aquietai-vos e sabei. Quietinho. Irmão, como é difícil ficar quieto, é ou não é? Porque aquietai-vos não é para ir dormir. Aquietai-vos é para confiar. E para confiar você tem que saber. Diga, aquietar. Não, diga forte, aquietar é saber. E saber é confiar. E você só confia naquilo que você sabe. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você só confia naquilo que você sabe. Escute. Aquietar em Deus revela a sua confiança. Diga, aquietar em Deus revela a minha confiança. Agora, como que eu vou me aquietar em Deus com a minha confiança se eu não o conheço? Se eu sou só um frequentador de culto, se eu sou só evangélico? Por que nós temos uma escola de crescimento? Para você crescer. Imagine se você fosse criança de 10 anos. Por exemplo, eu tenho 52 anos. Imagina se eu, com 52 anos de vida, eu tivesse 10 anos de idade. Imagina o trabalho que eu não estaria dando para as pessoas cuidarem de mim durante 52 anos de uma criança de 10 anos. Agora aguenta firme. Tem muitos cristãos que já estão há muito tempo na igreja e são nem crianças, são bebês na fé. Bebês, que tem que dar leitinho até hoje. Que ele não consegue mudar uma agenda para crescer. Ele não consegue sacrificar um tempo para crescer. E ele continua lá, religioso, carregando sua Bíblia, fazendo suas orações, mas para ali. Por quê? Porque ele está há 4, 5, 6, 8 anos na igreja, mas ele continua cheio de manias. Qualquer coisinha, ele explode. Qualquer coisinha, tudo está ruim para ele. É igual criança. Hoje eu fui entrar no carro, na garagem lá, entrando na garagem, eu estou escutando um choro. Falei, meu Deus do céu,
Mas não é possível, onde está? Aí de repente abre uma porta, sai uma criança, vem o pai, e ela vai chorando, ela entra dentro do prédio chorando, ela vai para o elevador chorando, vai, mas ela deveria ter uns 7 anos de idade. É muito complicado quando as pessoas vão passando de fase. Sabe quando você conhece uma pessoa, às vezes ela tem 30 anos de idade, aí você conversa com ela, você pensa que ela tem 13. Não é por problemas mentais, é por falta de maturidade mesmo, falta de crescimento, falta de vida na vida. Quem está aqui, diga amém. A mesma coisa é com Deus. Ele vai ter que carregar você a vida inteira choramingando, a vida inteira murmurando, a vida inteira descontente com alguma coisa. Porque lá na igreja não sei o quê, porque lá no meu trabalho, porque lá na minha família. A vida inteira ali, não, irmão, aquieta a tua alma, e para aquietar você precisa saber, e para saber você precisa conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Pelo amor de Deus. Se você está aqui, nós vamos completar 18 anos, se você estiver aqui há 18 anos, e se você chegou hoje pela primeira vez, todo mundo está no pacote, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, sempre. Segundo, se aquietar não te cansa, diga, quando eu me aquieto, não, quando eu me aquieto, eu não me canso. Irmão, gente agitado, a gente tenta fazer algumas coisas, a gente se cansa. Tem alguém ligando para mim aí, ó. Então é melhor ficar tranquilo e desligar. Isso, é melhor ficar tranquilo. Pronto. Não liga. Escute. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi o time. Quando a gente se aquieta, a gente não se cansa. Sabe por quê? Lembra de Marta e Maria? Não era para a gente cantar canção, eu já ensinei você, não mete pau em Marta não. É que ela estava agitada. E Jesus falou, Marta, eu estou te entendendo, mas cuidado para você não se inquietar na hora de se aquietar. Cuidado para você não sair fazendo o que só eu posso fazer. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele está dizendo? Pare de lutar. Mas se eu parar de lutar, eu vou perder. Não, se você parar de lutar, Deus vai entrar para lutar em teu favor. Pelo amor de Jesus. Meu Deus. Se você para de lutar, porque você confia em Deus, porque você sabe que você não tem o que fazer, é a hora que Deus vai entrar para lutar em teu favor. Se aquietar não te expõe. Você está quietinho. Você não está falando, você não está brigando no grupo. Você não está mandando zap para ninguém, você está quietinho. Porque quando você se aquieta, você sai de cena. E quando você sai de cena, a graça e o poder de Deus entra. E fica todo mundo perdido. Como é que foi isso? O que você fez? Me aquietei. Sabe aquele marido que não vem na igreja, aquele filho que não toma postura, aquele trabalho que não abre, aquela esposa que está complicada? Chega uma hora que você vai ter que viver isso aqui. Você orou, você deu conselho, você falou, às vezes você até começou a discutir muito. Aí Deus está trazendo você aqui hoje para dizer para você, agora cala a boquita, que agora é comigo. Quem está aqui? Quem está aqui? Sabia que Deus olhou para uma pessoa e falou assim, você não vai conseguir ficar quieto. Você não vai conseguir ficar quieto. E o que eu vou fazer, eu preciso do teu silêncio. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mudo. Quem lembrou? Ninguém? Então vamos para o texto. Abre comigo aí. Texto é longo. Lucas 1,13. Lucas 1,13. Gente, que Deus hoje imudeça alguém aqui. Porque se for o caminho da tua vitória, vale a pena, amém? Você vai sair daqui e você... Não dá para ouvir. Fica quieto. Está aqui, Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Tua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, ó glória, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você.
e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou hoje: como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. A sua incredulidade vai atrapalhar o projeto. Você está falando da tua mulher que é velha, quer dizer, eu sou um anjo, eu estou numa visão sobrenatural para você. Eu estou te falando todo o plano e você está querendo saber da sua idade, da sua velhice. Você quer saber? Você vai atrapalhar o projeto. A partir de agora está mudo. Fala para quem está ao teu lado. Se você atrapalhar o projeto, eu profetizo, você vai ficar mudo. Não, é melhor mudo. Irmão, olha, essa palavra falou muito comigo. Eu deveria ter ficado mudo em alguns momentos. Eu teria ganho mais. O que você falou, irmão? Ô, gente, olha, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que resolver um problema de DR com a pastora. Eu perdi muito tempo falando daquilo que eu deveria ficar mudo. Irmão, entre falar o que vai atrapalhar o plano de Deus e ficar mudo, quem prefere ficar mudo, diga amém. Amém! Você não falou, você ficou mudo já. Então agora já era, já perdeu a profecia. Escute, olha só, agora ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais. Ué? Irmão, o cara está lá cuidando do altar. Era para ele sair com 1 hora. Dá 2 horas o cara não sai. Quando ele sai, todo mundo, porque ninguém entra. Quando ele sai, todo mundo fala assim: o que aconteceu? Não estou entendendo. Não estou entendendo nada. O que ele foi fazer? Namorar com a mulher dele. Não, porque não é. Não, não foi o Espírito Santo nela, não, viu, irmão? Amém, amado? Não, o Espírito Santo só foi com Maria. Amém? Ali foi o mudinho mesmo, arrebentou, irmão. O mudinho é bobo, né? Deixa isso para lá que isso é coisa para casais. Estou vendo muitos jovens animadinhos aí. Baixa a bola. Escute. Tem milagres que só vão sair de Deus se a incredulidade parar de sair de você. Eu vou repetir. Tem milagres que só vão sair de Deus se a sua incredulidade parar de sair de você. Posso ouvir um amém aí? Não? E Satanás se aproveita disso. Por que ele se aproveita? Porque ele sabe que tem coisas na minha e na tua vida que a gente não tem como vencer. É só Deus para nos dar vitória. E a única coisa que vai desagradar a Deus é a nossa dúvida. Não é nem a nossa certeza de que não vai acontecer, hein? A dúvida que cancela a fé, não é a certeza que não vai acontecer. É a dúvida. Que em nome de Jesus, nesta noite, algumas pessoas vieram aqui hoje, todas vieram para aprender e receber essa palavra, amém?
mas algumas vão sair daqui hoje, quietas e outras mudas. Porque está mais gerando a demora do favor de Deus do que a agilidade do favor de Deus. Vida e morte na palavra não tem a ver só com o que você fala, tem a ver também se você deve falar. Porque o texto que nós lemos é: tem vida na sua vida, Zacarias, e tem vida na sua esposa, independente da idade de vocês. Mas por causa da tua incredulidade, eu não vou deixar de fazer, mas você não vai poder falar para ninguém. A Bíblia diz que quando a criança começou a aparecer, começou o chá para como que iria chamar a criança. Aí o mudo só fez assim, ó, e escreveu: João vai chamar. Ah, mas eu não gosto de João. Eu queria pôr Abraão. João vai chamar. Mudo, mas eu aprendi uma lição. O que Deus falou, está falado. Você pode aplaudir e ficar de pé? Talvez você pense assim: meu Deus, eu não sei como é que eu vou resolver aquele negócio. Eu vim buscar uma palavra hoje. E a palavra que você veio buscar é... Faz assim, ó. Você vai sair daqui sem ansiedade. Amém, irmão? Você vai sair daqui sem ansiedade. Você vai sair daqui sem inquietação. Você vai sair daqui sem dúvida. Você vai sair daqui sem meios termos. Você vai sair daqui convicto que o que ele falou não tem a ver com idade de ninguém, não tem a ver com a biologia de ninguém, não tem a ver com a medicina de ninguém. O que ele falou tem a ver com o sobrenatural de Deus. Abre suas mãos. Feche seus olhos. Qual é o sobrenatural de Deus que você veio buscar? Qual é o sobrenatural de Deus que você precisa para aquietar a sua alma? Lembra de Davi? Cala a boca, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Eu gosto da tradução que ele diz: cala a boca, ó minha alma. O que é isso? As emoções. As emoções que estavam dirigindo Zacarias. Eu sou velho, como é que isso vai acontecer? Minha mulher é velha, como é que isso vai acontecer? Me explica aí. Aquieta, Zacarias. Aquieta. Aquieta. Tem hora, meu irmão, não é fácil, mas é possível, ainda mais depois de uma palavra dessa. Não volte a falar com quem não quer te ouvir. Vou repetir. Não é de conversar, não. É de querer ser direção, é de querer ficar falando, é de querer não sei o quê, é ficar brigando, é porque você tem a razão, é porque você está certo. Irmão, você sabe uma coisa que vai atrair as pessoas quererem te ouvir? Pasme. É quando elas quebram a cara naquilo que você falou. Você não precisa ir atrás dela mais. Você não precisa. Por que pessoas buscam tipos de cursinho? Porque a grande maioria que faz aquele cursinho passa nas provas mais difíceis. Não precisa ninguém falar nada, as pessoas vão falando. Quando você para de se meter na vida da tua família, é isso mesmo. Para de se meter na vida dos teus vizinhos. Para de se meter na vida daqueles que não pediram tua opinião. Não importa se você está certo ou não. Porque não é toda hora que você está certo a ponto de poder falar. Escute, vou repetir. Mesmo você estando certo, não é toda hora que você está certo de poder falar. Senão você vai pagar um preço muito caro. Deixe as pessoas quererem te ouvir. E outra, não se preocupe com as escolhas delas. Porque senão você fica com a direção e com o desejo de fazer que a pessoa cumpra. Quando o anjo falou para Zacarias: você vai ter um filho. O que Zacarias podia fazer? Ela namorar.
porque falar ele já não podia mais. E ele teve que fazer a parte dele. Tem coisas que é você que vai fazer, tem coisas que é Deus quem vai fazer. E se você está agarrado na palavra de Deus, aquiete-se, porque Ele vela em cumprir a sua palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos cantar uma canção?